Oi, pessoal. É um culto muito abençoado, porque nós podemos estar aqui no culto de Páscoa e principalmente porque o Senhor está comigo. Vamos ler Marcos, capítulo 16, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. 주 예수께서 말씀 마치신 후에 하늘로 올리우사 하나님 우편에 앉으시니라. 제자들이 나가 두루 전파하되 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하시니라. 20절. Nós lemos até o versículo 20. 사랑하는 형제 자매 여러분, 우리가 이 부활절 예배가 너무나 기쁜 것은 O que é gratificante do culto de Páscoa, o Senhor que ressuscitou, 교회 안에 우리 형제 자매들 속에 dentro dos irmãos da nossa igreja que receberam a salvação, quando a gente vê Deus trabalhando dentro deles, nós podemos ficar muito emocionados e agradecidos. 지난주에 Na semana passada, eu fui para Taiwan. 제가 타이완에 이제 얼마 전부터 타이완의 교회가 세워 Faz um tempo que começou a igreja de Taiwan e alguns taiwaneses receberam a salvação. 타이완에 와달라고 초청을 받았는데 Eu recebi um convite para ir para Taiwan há um tempo atrás, mas eu nunca pude ir, né? Mas essa vez eu fui e recebi muita graça. 우리 그 박병남 형제가 E uma delas foi que o irmão Park Pyong-wan estava missionando em Taiwan e ele estava muito difícil. 그래서 어느 날 Aí um dia ele me ligou 제가 도저히 선교는 은사가 없는가 e ele falou: pastor, eu acho que eu não tenho dom para pregar. Por isso, eu acho que eu vou procurar um trabalho e viver aqui e só frequentar a igreja. Eu posso fazer isso? 형제 그렇게 마음을 정한 거예요.
E esse irmão, ele decidiu o coração para fazer isso. 복음을 전한 형제가 직장을 얻어서 Aí esse irmão, ele estava difícil para pregar o evangelho, por isso ele foi para procurar emprego, mas 우리 집회 쭉 따라다니고 e esse casal de irmão tirou férias e participou de toda a conferência com a gente, né? E ele falou o que para mim, pastor? 내가 그냥 사역을 중단하고 그냥 직장 생활에 주님 섬기면 Eu pensei que só servir ao Senhor daria certo. 최근에 내 마음에 Mas, ultimamente, surgiu um grande medo no meu coração. 내가 그냥 직장 생활하면 될 줄 Eu pensei que só em procurar um emprego, e como eu era um missionário que preguei a palavra, eu pensei que com certeza ia conseguir. 세상에 사니까 Mas vivendo no mundo, 그게 죄에 빠져드는데 eu estava profundamente caindo no pecado 제가 깜짝 놀랐습니다. e eu fiquei assustado. 목사님 제가 요즘 너무너무 Pastor, ultimamente eu tenho ficado com medo. Eu escutei que o pastor ia vir, 화를 냈습니다. por isso eu tirei férias do meu trabalho. 하고 이제 박빙남 형제 같이 기차도 Por isso eu e o irmão Pak Ping-an comemos juntos, assistimos a conferência juntos e continuamente andando juntos, nós falamos sobre a vida espiritual. 복음을 위해서 일할 때 Quando a gente trabalhou junto pelo Evangelho, Deus não estava trabalhando, 복음을 전하지 않고 mas quando ele não estava mais pregando, ele pensou que ele ia poder viver normalmente, 일을 많이 했는데 mas Deus trabalhou tanto. 제가 성경을 읽어보면 시몬 Lendo a Bíblia, tem o Simão Pedro, 그래서 예수님을 e ele se encontrou com Jesus Cristo no mar da Galileia. 배와 검을 다 버리고 E ele abandonou todas as redes e os peixes e seguiu a Jesus Cristo. 마지막 하나 버린 사실 Mas uma coisa que ele não abandonou foi o pensamento dele. 시몬 베드로가 이제 마지막 E no final, 한산에서 예수님께서 너희들이 다 나를 o Simão Pedro falou que todos vocês vão me abandonar. Mas ele falou que não, todos vão te abandonar, menos eu. 예수님께서 베드로 네가 다굴기 전에 나를 3번 부인하리라. E Jesus falou, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mesmo que eu morra 2 vezes com você, eu não vou, mesmo que eu morra contigo, eu não vou te negar. E naquela noite, Pedro, ele negou 2 vezes a Jesus Cristo. 3번을 부인했을 때 Quando ele negou 3 vezes a Jesus Cristo, 진짜 부인하기 싫고 ele não queria negar, mas, 치다 내가 주를 부인하면 막 de alguma forma, ele caiu no sofrimento. 무슨 사도야. Ai, como assim? Eu não sou pescador, eu não sou discípulo, eu sou pescador, eu vou aí pescar. Mas Deus trabalhou nele, 자기 자신의 참 모양을 발견한 e assim Pedro descobriu a sua verdadeira imagem. 남 형제가 도전하는데 E eu estava fazendo comunhão com o irmão Pak Ping-an, 이상하게 말씀을 받는 e eu fiquei tão agradecido de como ele aceitou a palavra. E a cada dia esse irmão estava mudando. 전에는 Antes ele acreditava em si mesmo. Eu não vou pregar, mas eu vou poder, trabalhando, servir ao Senhor. 생전 처음으로 Pela primeira vez na vida, o amado Senhor mostrou a imagem dele. 손치 못한 네 마음 깨끗이 못한 네 O coração que você não consegue controlar, o coração que você tem é sujo, o seu coração que só pode seguir ao mundo. 교회에서 목회할 동안에 전혀 보지 못 선교사에서 전혀 보지 못했는데 Quando ele era missionário, ele não conseguia enxergar isso. Mas vendo isso, num curto período de tempo, ele viu que ele era essa pessoa tão suja. 더러운 거 알고 추한 거 알았는데 Ele sabia que ele era sujo e mau, mas ele não sabia que ele era tão sujo e mau. Eu sou uma pessoa tão suja e má. Num curto período de tempo eu caí no mundo, eu não sabia que ia acontecer isso comigo. 이야기를 내가 막 너무 E eu fiquei muito... Eu achei incrível como Deus trabalhou, né, nele. Continuamente eu fiz comunhão com ele. Você partiu da igreja, foi para o mundo e com o trabalho pensou que poderia assim servir ao Senhor. 계획을 떠나지 못 Mas você não conseguiu seguir a vontade de Deus. 사랑을 벗어나지 못했고 Você não conseguiu sair do amor de Jesus Cristo.
Você não conseguiu sair da bondade de Jesus Cristo. Você está preso dentro de Jesus Cristo. Quando eu pensei nisso, o amor de Deus é muito grande. O amor do Senhor é muito profundo. É muito surpreendente. Dentro do trem, a gente ficou comendo a marmita junto, conversando. No começo, quando a gente conversou, era coisa boa, era coisa que ele pregou, que ele entendeu da palavra, que ele recebeu graça. Ele escondeu toda a sua pessoa. Mas aí agora, eu vi ele como uma pessoa transparente. Eu podia ver os rins, eu podia ver o coração, eu podia ver todas as coisas dele. Esse irmão estava falando que estava com medo de cair no pecado. Eu vi a forte mão do Senhor conduzindo ele. Essa vez, indo para Taiwan, no começo, eu fiquei emocionado como o evangelho entrou primeiramente em Taiwan, como as pessoas foram transformadas. Era um irmão taiwanês que estava dirigindo, ele recebeu a salvação e continuamente dirigindo para nós. Ele foi muito gratificante. Parecia muito precioso aquele missionário também, mas ele parando de missionar, o Senhor começou a trabalhar dentro dele. Quando eu voltei, eu falei, irmão, a sua esposa está trabalhando e você não pensa que é um missionário. Mas junto com os pastores e os missionários da igreja, prega o evangelho. Aí ele, sim, pastor, muito obrigado. O Senhor me salvou dessa vez. A cada vez que Deus conduz essa pessoa, cada pessoa que eu me encontro, cada pessoa que eu vejo, o amado Deus, amando o espírito das pessoas. Quando eu vejo Deus trabalhando, eu fico muito agradecido. Lendo Marcos capítulo 16, cada vez que eu leio Marcos capítulo 16, eu sinto uma coisa. Quando Jesus estava nesse mundo, ele morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias. Jesus não falou isso 1, 2 vezes, ele falou várias vezes. Então, os discípulos que viram Jesus morrendo na cruz, Jesus morreu. Então ele vai morrer, ele vai ressuscitar daqui a 3 dias. Então vamos pro túmulo dele. Mas nenhum discípulo falou isso. Por mais que o Senhor Jesus tenha falado e avisado. Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Em Marcos capítulo 16, está falando sobre Jesus Cristo ter ressuscitado. Jesus Cristo falou que ele ia ressuscitar, mas nenhum discípulo acreditou. Os discípulos que estavam fugindo para Emaús, eles não acreditaram que Jesus ressuscitaria. As mulheres que escutaram também não acreditaram. E o Tomé, que viu Jesus Cristo, também não acreditou. Marcos capítulo 16. Desenha exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Pessoal, quem é que tem fé dentre nós? As pessoas falam, o pastor Oxo Park tem fé. Quando eu escuto isso, eu fico com muito fardo. Realmente, eu sou uma pessoa sem fé.
embora eu esteja lendo a Bíblia todos os dias, embora eu ore todos os dias, eu não tenho fé. 하나님이 도우신 간증을 하고 난 뒤에 또 다시 Depois que eu testemunho, eu penso, eu testemunhei, mas será que Deus vai trabalhar? Eu não tenho fé. 근데 여러분 마음 Mas, pessoal, quando eu vejo Marcos capítulo 16, 비교가 안 되지만 eu não posso ser comparado aos discípulos de Jesus. 마음이 듭니다. 비서 Mas eu vi que eu sou primo deles, porque o meu coração é muito parecido com o deles. 성경 읽을 때마다 참 Mas cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico agradecido com o quê? 이런 믿음 없는 사람이 누구냐? Quem é essa pessoa que não tem fé? 구원받는 형제자매고 하나님의 자녀들이다. São os irmãos de Jesus, são os discípulos de Jesus. Então é só Jesus colocar a fé. É só Jesus Cristo conceder a graça. E daí se nós somos fracos? É só Jesus ser forte. E daí se nós temos faltas? Porque Jesus Cristo é quem nos preenche. 않으면 어떠냐? E daí se nós não somos espirituais? É só Jesus Cristo nos dá espiritualidade. 읽어보면 Quando nós lemos a Bíblia, e em qualquer lugar da Bíblia, não existe ninguém que se glorifique da sua espiritualidade. Será que essa pessoa vai conseguir sair, o demônio vai conseguir tirar o demônio dela ou não? Então Deus foi trabalhando, Jesus Cristo foi trabalhando, e essas coisas foram acontecendo de uma forma incrível. Marcos capítulo 16. Desde o começo ele fala detalhadamente. 우리 마음에 소망이 넘치고 Então, quando a gente lê, a gente pode ter esperança, felicidade e gratidão. 최근에 저희들 교회에 Ultimamente, na nossa igreja, os irmãos que haviam pregado antigamente, 땅으로 간 e tem irmãos que estão indo para o mundo. 그 형제들이 Esses irmãos, pastor, eu não tenho fé. Ai, como eu vou poder pregar? Ai, eu não faço bem. Por favor, pastor. Ai, tenha misericórdia de mim. 자기에게 막 절망을 가지고 Esses irmãos ficam com desesperança. Eu não posso missionar, não consigo. 소망이 있는 것이 Quando eu vejo isso, eu fico com muita esperança. Por quê? 그보다 훨씬 소망이 있는 것이 성경을 따보면 베드로가 내가 무슨 사 Pedro, quando ele vê, eu não sou discípulo. Eu sou pescador. É igualzinho a nós, amém? 목사가 똑같고 O pastor Kimungó é igual, o pastor Iminchol também é igualzinho. A nossa igreja é igualzinho à Bíblia. 근데 여러분 Mas, pessoal, 손오공이 온 세계를 날아다니도 삼장법사 손 안에 논다는 것 같이 죄송합니다 손오공 얘기해서 우리가 nós, 배를 타고 por mais que a gente vá de foguete, 사랑의 범위를 벗어날 수 없다는 게 너무 a gente tente fugir, mas a gente de jeito nenhum consegue fugir do amor de Jesus Cristo. Dentro do amor de Jesus Cristo, vai pescar. Dentro do amor de Jesus Cristo, vai para o mundo. Vai para qualquer lugar. 그러나 Mas 예수님의 손길 안에 있고 우리를 fique dentro do o amor. A gente está dentro do amor de Deus. O amor de Deus não. A gente não pode fugir do amor de Deus. A gente não tem como sair das mãos de Deus. 예수님의 은혜에서 벗어날 만한 사람이 Não existe ninguém que possa sair do amor de Jesus Cristo. Isso é muito gratificante. 못하게 죽으시고 Jesus Cristo morreu na cruz. Se ele não tivesse ressuscitado de novo, 죽으시고 다시 무덤 문을 열지 못했다면 se a porta do túmulo de Jesus Cristo não fosse aberta, se não conseguissem tirar a pedra do túmulo de Jesus Cristo, ele não conseguisse ressuscitar, então nós poderíamos cair de novo no mundo. Nós poderíamos de novo 우리는 저주의 cair no pecado. Nós poderíamos cair novamente no pecado, mas 하시기 위하여
우리를 죄에서 벗어나게 하기 위하여 Jesus Cristo para nos tirar do pecado, para 주시기 위하여 nos dar uma nova vida, para nos dar paz. 시험에서 부활하셨습니다. Ele ressuscitou da morte. 구돔의 머물러 Ele estava no túmulo. Jesus Cristo, meu Salvador. Ele esperou a madrugada inteira. Mas Jesus é o meu Senhor. Quando vemos Marcos capítulo 16, o Jesus Cristo que ressuscitou, 세상에 빠진 사람 도망가 as pessoas que caíram no mundo, as pessoas que se decepcionaram, ele foi procurar por essas pessoas. 다니시더라. Ele foi procurar por essas pessoas. Por isso, se os irmãos que caem na tentação da nossa igreja, tem irmãs que também caem na tentação, os irmãozinhos e as irmãzinhas, mas vão para a igreja. Eu não tenho como procurar todos os irmãos, mas Jesus Cristo vai procurar por eles. Jesus Cristo vai segurar a mão deles. Jesus Cristo vai conduzir a eles. Pensando nisso, eu fico muito agradecido. 마가복음 16장 9절에 Mateus capítulo 16, versículo 9. Depois que, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Senhor, o nosso Jesus Cristo, antes de ter morrido na cruz, ele estava muito ocupado. 어떤 사람 예수님의 발에 대한 Algumas pessoas escreveram sobre o pé de Jesus. No começo, Jesus Cristo nasceu como criança e nasceu em Belém. E depois o pé dele foi ocupado para Belém, para Galileia. E por último, o Jesus Cristo, o pé ocupado de Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou 예수님의 발 e saiu do túmulo. 예수님의 발을 O pé de Jesus Cristo, ele escreveu sobre o pé de Jesus Cristo, 것들을 이야기하는데 falou por onde ele andou. 그랬던 그 발자국들이 너무너무 아름다운 거예요. É muito agradável os passos que Jesus Cristo deu. 베들레헴에 베다니로 갈릴리로 유대로 Ele foi para Galileia, Belém, Judeia. 제가 이스라엘 나라에 가버나움 Eu fui uma vez para Galileia, para Cafarnaum, 예수님이 배를 타고 지나가시던 곳 eu fui para aquele mar da Galileia, por onde Jesus Cristo passou. E eu fui onde passou aquele tufão, aquela tormenta. 을 느끼고 싶었어요. Eu queria sentir a Jesus Cristo naquele lugar, no mar da Galileia, onde ele lavou a mão, 잠그고 onde ele colocou os pés. Mas, pessoal, o mar da Galileia daquele tempo está exatamente no mesmo lugar agora. Mas agora, aquele Jesus Cristo que andava ocupadamente, hoje, quando nós lemos Marcos capítulo 16, mesmo depois da ressurreição dele, Jesus Cristo estava andando de forma muito ocupada. A Maria Madalena, que ele havia expelido 7 demônios. A Maria Madalena, ela estava sendo segurada por 7 demônios, mas ela se encontrou com Jesus Cristo e esses demônios foram expulsos. Mas esse Jesus Cristo morreu na cruz. Imagina quanto essa Maria Madalena deve ter ficado com medo. Jesus Cristo, se ele morrer na cruz, o demônio, se ele voltar a me pegar, então quem é que vai poder me salvar desses demônios? Quem vai me salvar desse demônio? Então, como é que eu vou fazer contra esses demônios? A Maria Madalena ficou com muito medo. Então, quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que ele procurou foi a Maria Madalena. Maria Madalena, não tenha medo, eu ressuscitei. Eu estou contigo. Eu vou expulsar teus demônios, eu vou te proteger. A Maria Madalena, ela criou muita força.
As pessoas que estavam com Jesus, as pessoas que estavam sofrendo por causa de Jesus, a Maria Madalena, ela foi para onde estavam os discípulos de Jesus e viu que estavam tristes. Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? Jesus Cristo ressuscitou. Antes, Maria Madalena, ela estava cheia de demônio. Mas encontrando a Jesus, ela viveu uma vida abençoada. Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz, de novo veio o medo. Ai, se o demônio vier de novo, quem vai me proteger? E assim, novamente, o coração dela ficou preenchido de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo apareceu para ela, Jesus Cristo foi procurar pela Maria Madalena. A Maria Madalena, ela não podia ficar sentada ali parada. Ela foi correndo. Irmão, irmã, por que vocês estão chorando? Jesus Cristo ressuscitou, eu me encontrei com Ele, Ele está vivo. Jesus está conosco. Ninguém creu. O Jesus Cristo que a Maria e Marta, que elas não acreditavam, Ele ressuscitou. Mas ele amou a Maria Madalena. Eles pensaram, eu penso, hoje também, vivendo nesse mundo, os irmãos têm muitas dificuldades. Em 1996, eu fui para Daejeon. O pastor Kim estava ministrando naquele tempo e tinha um terreno. E quando ele comprou um terreno lá da frente, ele tinha que receber uma autorização da prefeitura para poder construir naquele terreno. Mas a gente não conseguiu autorização, por quê? Quando a igreja de Rambat foi construída, recebeu já uma autorização. Comprou um terreno e a gente já tinha pago por todo o terreno, mas não tinha autorização. Aí eu falei para o dono do terreno: eu acho que a gente vai ter que fazer receber autorização, mas se a gente fizer nome de outra pessoa, se a gente fizer nome de outra pessoa, dá? Mas é que a gente a gente vendeu esse terreno tão barato. Se vocês venderem por 30, vocês derem mais 30% desse valor, aí eu faço no nome de outra pessoa. A gente ficou assustado, né? Aí os irmãos próximos de mim falaram para mim, né, pastor, se a gente comprar um almoço para umas pessoas, então a gente vai poder fazer esse nome, né, trocar o nome. Aí passou um mês, um ano, quase um ano. Os irmãos olharam para mim e falaram: não sei por que o pastor Park trabalha assim. Que agonia. Os irmãos, eu pude enxergar o coração de desconfiança dos irmãos quanto a mim. Um dia, de madrugada, eu orei diante do Senhor. Eu estava orando diante do Senhor e eu tive que coração? Eu acredito em Deus ou acredito no ser humano? Naquele tempo em Seul, tinha um irmão. Ele tinha um pouco de poder em Daejeon. E quase todos as pessoas que trabalhavam em Daejeon eram discípulos dele, né, que trabalhavam na prefeitura de Daejeon. Então era só dar uma ligadinha para ele que o problema poderia ser resolvido. Mas o Senhor me deu que coração. Mais do que depender daquele irmão, é melhor depender de Deus. Só de eu ligar, com certeza tudo seria resolvido. Mas eu não podia segurar aquele telefone. Se eu ligar, as coisas vão ser resolvidas.
되지 않은 것보다 하나님 의지가 낫다는 그 마음이 Mais do que eu vi esse coração de depender mais de Deus do que daquele irmão. Se eu desprezasse essa voz, então era como se eu estivesse desprezando a Deus, então não podia desprezar. Naquele dia, eu decidi depender de Deus. Eu orei diante de Deus. Deus, 최악의 경우에 전임 목사님이 사놓은 땅을 내 등기질 못했다. aquele terreno que a gente comprou, vamos supor que a gente perca. Vamos supor que os irmãos me chamem de tolos e de insensato. Tá, então se for para ser assim, eu vou ser. Mas mesmo assim, eu vou depender de Deus, eu não vou depender do método humano. 그 마음이 내 마음에 일어나는 거예요. Surgiu esse coração em mim. 아닙니다. Porque eu tenho fé? Não. Porque o Senhor, 그 방백을 의지하는 것보다 하나님을 의지하는 mais do que depender daquela outra pessoa, eu queria depender de Deus, né? Porque em uma hora, só de ligar para aquela outra pessoa, então todo o problema seria resolvido, mas o Senhor não se agradava disso. Eu decidi no meu coração. Deus, se eu não conseguir a autorização desse terreno, os irmãos vão me chamar de idiota, que a gente perdeu o terreno, os irmãos vão zombar de mim. 최악의 경우 그렇게 됩니다. Mesmo que aconteça isso, eu vou depender de Deus. Eu não vou utilizar o método humano. Dentro do meu coração, eu coloquei essa separação. 바로 그 얼마 안 돼서 Aí, alguns dias depois, 김천현이 형제 하나가 올라왔어요. o irmão de Kim Chon veio, chamou aquele irmão, eu chamei aquele irmão e falei, irmão, você vai lá para a prefeitura com o ancião da nossa igreja 그 형제가 e vê como é que está acontecendo. E esse irmão queria ir. Ah, irmão, peraí. 그 형제가 수단이 너무 좋은 사람이에요. Ah, aquele irmão, ele tem métodos muito bons. Aí eu chamei aquele irmão. Aí eu falei, irmão, você escuta o que eu vou te falar. Eu realmente quero resolver esse problema através de Deus. 인간적인 수단 Você não utiliza nenhum método humano. Você não fica usando a sua cabeça. Só faz até onde Deus permitir. Se Deus fizer eu perder esse terreno, eu vou perder. Se Deus fizer eu fracassar, eu vou fracassar. Se Deus me tornar num tolo, eu vou me tornar num tolo. Por isso, não utiliza nenhum método humano. Somente vai. 그 형제가 벌써 내 그 얘기 듣는 머리가 탁탁 돌아 요래요래 하면 막 Esse irmão, escutando o que eu falei, ele já estava rodando os métodos na cabeça, né? Usando a cabeça. Mas ele escutou o que eu falei, ele falou, sim, pastor, só de escutar o que o senhor falou, o meu coração já ficou tranquilo. Esse irmão foi para a prefeitura. 허가를 받고 왔다. Ele falou que foi receber uma autorização para construir no terreno da igreja pela igreja de Hambat. E eles falaram, não, mas a igreja de Hambat já tem uma autorização. Esse irmão falou pro funcionário. Ah, mas quem já foi para a prisão, então não pode comprar um terreno. Então quem já tem outro terreno, então não pode também ter outro terreno? Que é isso? Não faz sentido. Daí o funcionário falou: "Vem amanhã." O irmão sentiu no coração: "Ah, Deus falou para eu vir amanhã para que Deus vai dar." E o outro falou que não vai dar, né? O outro irmão, mas ele falou: "Não, vai dar sim, né?" Aí ele veio me contar. Aí ele falou: "Vai amanhã." Aí eu falei: "Você vai e não só recebe a autorização desse terreno da frente, mas de todo o quarteirão que a gente vai comprar o quarteirão inteiro para construir a igreja." Daí ele foi. 다른 사람은 정말 눈물겹다. Esse irmão estava quase chorando, né? E a gente comprou todo o terreno próximo. Compramos aqui, depois 3 anos outro, e depois de 10 anos compramos outro terreno.
E por último, o terreno que a gente quase... O último terreno que o pastor Kim Tae-hon comprou. E a gente construiu a igreja de Hambat. Cada vez que eu vou para a igreja de Hambat, é a maior igreja de Daejeon. Eu fico emocionado. Ali a gente faz o concerto musical, a gente faz eventos da IYF. Cada vez que eu fico naquele púlpito, eu me lembro do passado. Isso aconteceu porque o pastor Oksu Park tem fé? Isso foi o pastor Oksu Park que fez? Se o Senhor trabalhar, se o Senhor estiver comigo, e daí se eu for tolo? E daí se eu for burro? Imagina, e daí se eu não tiver bons métodos? E daí se eu sou pobre? E daí se eu sou fraco? Se o Senhor está comigo? O Jesus Cristo que ressuscitou, Ele está andando, procurando a cada um de nós para trabalhar. Eu fiquei surpreso. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Está escrito, a estes 2 eles não deram crédito. Não creem. Realmente não creem. O bom da nossa igreja é isso. Pessoal, se todas as crianças da sua casa forem iguais, qual a graça? Tem a criança de 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 anos, né? É legal. Na igreja também, é a mesma coisa. As pessoas que têm um pouco mais fé, aquela que escorregou, caiu, está subindo, a outra pessoa que ainda nem se levantou do chão, as pessoas que nem creem. Amém? Ah, o pastor Park está falando isso para mim. Com certeza é para mim. Ah, se for bom é você, se for você é bom, se não for também é bom, né? Porque Deus está desenhando a nossa pessoa aqui na Bíblia. Mas o importante é o quê? Jesus Cristo está falando sobre a ressurreição daqueles que não creram nele, amém? Vamos dizer amém todos juntos uma vez. Sim. Marcos capítulo 16 não acabou no versículo 13, mas também tem versículo 4, tem versículo 14, versículo 15, versículo 16 até o versículo 20. Não fiquem tristes pensando que o versículo 13 é o fim. Sim, eles não deram crédito. Então vamos ver como o Senhor trabalha, amém? Por isso, o Jesus Cristo que ressuscitou, hoje também, na irmã Li, na irmã Kim, no irmão Kang, no irmão Shin, não acredite, porque vamos ver o que o Senhor vai dizer para você. Eu já estou com o estômago 2/3 queimados. Por quê? Porque é uma coisa tão fácil. Eu falo para os pastores, mas eles querem acreditar no seu pensamento e não na palavra. O irmão Kim Myung-gun, ele estava ministrando e ele começou a trabalhar na empresa Hayar. E falou que sofreu muito. De manhã ele acordava apressadamente, pegava a bicicleta e ia trabalhar. Naquele dia, ele nem podia abrir direito os olhos. E quando ele voltava do trabalho, ele voltava chorando, chorando e chorando, xingando o pastor Oksu Park. Um dia eu me encontrei com esse irmão. Irmão Kim, você me xingou bastante, né? Ele, sim, um monte eu te xinguei.
Eu fiquei tão feliz de me encontrar com esse irmão. Aí eu perguntei, do que você me xingou? Se o pastor Oksu Park, se eu fosse filho dele, ele teria me deixado assim? Aí eu falei, irmão Kim, se você fosse meu filho, você não ia falar isso pra mim, não é? Não ia me xingar, né? 1-1, então. Quando eu vi aquele irmão, o que era muito agradável, ele falou que tentou várias vezes o suicídio. Mas o Senhor carregou aquele irmão sem fé e foi procurar por ele. Esse irmão, antigamente, ele estava com um coração que ele nunca teve antes. Vai, xinga de novo. Ele falou que sumiu todo aquele coração de querer xingar. Isso não é o pastor Oksu Park que fez. Ele cria que foi Deus quem fez isso. Se a gente vê o livro de Marcos, as pessoas que não têm fé, Deus deixou. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não crê. Jesus Cristo vai aparecer para você e assim você vai poder ter fé. Essas pessoas se tornaram filhos verdadeiros e que pregaram o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém? Dearmood, vocês sabem que tipo de pessoa ele é? Ele era assim. O John Wesley, ele era esse tipo de pessoa. O apóstolo Pedro, que tipo de pessoa ele era? Era assim. Pessoal, os servos preciosos que foram utilizados por Deus, todos eles que não tinham fé, a fé deles começou de onde não tinha fé. Jesus Cristo foi lhes procurar e Jesus Cristo foi falar com a vida deles. O Jesus Cristo que ressuscitou. Ele foi para Galiléia, foi para Jerusalém, foi para procurar Maria Madalena, foi para Tomé. Ele estava muito ocupado. Hoje também o Senhor que está ocupado, Ele está de forma muito ocupada procurando a vocês, falando com vocês, conduzindo, trabalhando, ajudando. Por isso que nós conseguimos ter vida espiritual. Não é porque eu entendo alguma coisa, amém? Não é porque a gente faz alguma coisa bem. Quando eu estava em Kimcheon, um irmão começou a fazer o trabalho do evangelho comigo. Esse irmão, antigamente fumava, bebia, ele pertencia ao mundo. Mas um dia eu estava pregando no púlpito e naquele tempo um irmão, que era meio irmão ainda, eu estava conversando com ele e a gente abriu a janela e estava conversando e era mais alto do que a voz dele, era mais, ele cantar era mais alto do que a minha pregação. Então os irmãos escutavam mais o que ele cantava do que eu falava. E depois que acabou o culto, ele veio me procurar. Eu perguntei para ele, você já recebeu o perdão dos pecados? E ele simplesmente se levantou e foi embora. No dia seguinte, ele não estava mais bêbado, né? E ele veio me procurar. E eu preguei o evangelho para ele. Ele era 1 ano mais novo do que eu. E a gente viveu como amigos mesmos. Aí eu fui para Kimcheon. E a gente viveu assim, com muita amizade. E vindo o irmão o missionário Anderson. Então, quando se torna 3 pessoas, sempre ou vai para esse lado, ou vai para aquele lado, ou vai para aquele outro. Quando eu estava no exército também.
Então, 2 pessoas combinam o coração, mas 3 pessoas jamais combinam o coração, porque se combinar aqui, aí vai virar para lá, e se for para lá, vira para lá. 우리도 새 사람이 되니까 이 형제가 나한테 그렇게 깜빡한 얘기 Então, quando esse irmão, ele era muito próximo a mim, mas quando veio esse missionário, ele começou a ir para aquele outro lado, né? E eu fiquei com o coração muito desconfortável com ele. Depois que eu saí do exército, quando eu penso agora, naquele tempo, eu era muito arrogante e eu era muito mal. 내가 그들이 책임감대. E eu era o responsável, né, por aquela igreja. E eu comecei a ter um coração desconfortável quanto a ele. Realmente, um coração muito desconfortável. 내일 아침에 주님 앞에 보내주십시오. E todos os dias eu orava, eu abaixava minha cabeça e orava. Então, outras coisas nada não tinha problema. Mas de manhã, quando eu orava, o Deus falava para mim, você pede perdão para aquele irmão, você errou. Pessoal, escutem o que eu vou falar. 미안해요. Irmão, desculpa, eu errei. 그 말하는 거 뭐가 어렵습니까? Falar isso é difícil? Irmão, desculpa, eu errei. 안 어려운 건데. Isso não é nada difícil. 나는 막 그 이야기는 죽기보다 싫은 거예요. Mas naquele tempo eu odiava ter que falar isso. 지나갔던 과거를 보고 그때 내 상태를 보면 Quando eu vejo o meu passado, realmente eu era muito mal e não sabia de nada. 아침에 기도를 하면은 주님이 De manhã, quando eu orava, eu falava, Deus, hoje com certeza eu vou pedir perdão para o irmão. Deus estava fortemente conduzindo o meu coração e depois que eu orava, mas eu sou responsável. Mas esse irmão errou mais do que eu. Não, então eu vou pedir amanhã o perdão. E estava passando cada dia, eu estava sofrendo cada vez mais com isso. Aí era o dia seguinte de tarde. A gente estava andando de carro. E lá de onde a gente estava até Songsan, era mais ou menos uns 20 quilômetros, e todos nós entramos no carro. Na frente o missionário estava dirigindo e eu estava do lado dele. E eu sentei na frente. Nós 3 estávamos com o coração todo desconfortável. Quando eu penso agora, era só eu quebrar meu coração, né? Mas eu não queria quebrar meu coração, mas naquele tempo eu não sabia disso. Só a minha razão, só o que eu fiz certo, porque eu estava insistindo nisso. O missionário estava correndo na estrada. Naquela estrada, o carro escorregou por causa das pedrinhas. E o carro derrapou para o lado. O missionário estava bem na frente. E tinha uma irmã do meu lado, e atrás tinha o irmão. E o carro, ele deitou para o lado, inclinou para o lado. E estava entrando água no carro. Aí eu pensei, é assim que as pessoas morrem, né? 내가 빨리 탈출을 해야 하는데 내 위에 있는 Então eu tinha que sair logo. 미니까 보내주는 Mas a irmã em cima de mim estava desmaiada. Eu tinha que sair do carro. Aí eu pensei, nossa, desse jeito a gente vai morrer. Então era muito difícil eu sair. E a maçaneta estava quebrada da parte de trás, né? E eu falei, irmão, abre o carro do lado de fora, tá? Aí ele, sim, entendi. Era um Land Rover. E quando eu queria abrir, aí entrava água. E aquele missionário era careca, né? E eu senti, nossa, parece que Deus é quem está me batendo. 그때 내 마음에
Naquele tempo, no meu coração, Jesus Cristo está batendo em mim. Quando eu tive esse coração, meu coração desfaleceu. Então, quando meu coração se quebrantou, veio a paz dentro de mim. E dentro do meu coração, eu tive paz. E depois eu saí e me tornei no Salvador, né? E saímos do... O incrível é que o missionário, ele tomou 7 pontos na testa e eu 3, né? É como se eu tivesse tomado um soco no nariz, porque o nariz ficou muito grande. E meu nariz não estava bom, né? E depois de muito tempo eu fiz a cirurgia no Hospital Hanyang. E nós 3 seguramos uma mão no outro e ficamos falando, não, você vai ser tratado primeiro, você primeiro. Pessoal, quando o nosso coração fica arrogante, quando nós não temos fé, não, agora eu tenho que ter fé, agora eu tenho que descobrir, agora eu tenho que receber graça. Não sou eu que tenho que fazer. É o Senhor. Senhor, meu coração está alto. Senhor, que o Senhor faça alguma coisa. Que o Senhor me mude. Eu tenho esperança e expectativa no Senhor. O Senhor conceda a sua graça. Nós, olhando para o Senhor, desejamos algo de Ti. Esses discípulos que não creram, eu não tenho fé, eu não consigo, eu não tenho vida espiritual, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei fazer o trabalho da igreja. Não escutem essa voz. Sim, eu não tenho fé. Por isso o Senhor vai trabalhar. Tem que ter esperança e expectativa em Deus. Eu não sei pregar. Como eu vou pregar? Eu não sei fazer. Eu não posso pregar. Realmente eu não sei pregar, mas é por isso que Jesus Cristo vai trabalhar em mim. Jesus Cristo vai trabalhar em mim que não consigo fazer nada. O Jesus Cristo que ressuscitou. Ele andou de forma muito ocupada e começou a trabalhar. Quando eu penso, é muito gratificante e surpreendente. Deus, o Senhor realmente está vivo e trabalhando na nossa vida. O Senhor realmente está vivo e trabalhando. O Senhor está concedendo a sua graça para nós. Amados irmãos, vocês trabalhando, não é que vocês oram esforçadamente, conseguem. Vocês podem não ter fé, mesmo que vocês não creiam. Mas o Jesus Cristo que ressuscitou, Ele está de forma muito ocupada procurando e vendo as pessoas sendo transformadas. Não é que vocês têm que se esforçar, mas se o Senhor trabalhar, porque Ele vai trabalhar esforçadamente. Quando eu penso que esse Senhor vai procurar você e você vai ser transformado, é muito gratificante. Agora faz 50 anos que eu recebi a salvação. Quando eu vejo 50 anos que se passaram, realmente eu não tinha condição nenhuma. Eu era fraco, tinha defeitos, cheios de fraquezas, cheios de erros. Mas, Senhor, isso não se torna problema por quê? Porque eu não sou meu dono. Jesus Cristo é meu dono. Qualquer coisa que me aconteça, Jesus Cristo está me conduzindo. Até não crer, esse problema não é do irmão, esse problema se torna de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo foi procurar pelos discípulos e falou com eles, e eles mudaram e se transformaram em novas pessoas.
Judéia, toda a terra. Jesus Cristo fez com que todos se tornassem trabalhadores dele. E daí se você é um paralítico? Se Jesus Cristo te der uma perna saudável, você vai se tornar saudável. E daí, se você é fraco, Jesus Cristo é forte. E daí, se você não tem dinheiro, se você é egoísta quanto ao dinheiro, é só Jesus Cristo te dar um bom coração quanto a isso. E daí, se você é doente, é só Jesus Cristo te curar. E daí, se você é pobre, é só Jesus Cristo te dar abundância. Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele está dentro de vocês. Porque Ele está com vocês. Se Ele lhes der sabedoria, vocês vão se tornar sábios. Eu não tenho fé. Realmente, eu não tenho fé. Ah, então o Senhor vai me dar fé. Ah, então assim eu vou me tornar uma pessoa de fé. Então tem que ter fé desse Senhor. Eu não sei pregar, por mais que eu tente, ninguém recebe salvação através de mim. Ah, se o Senhor fizer eu pregar... Pessoal, eu não sei pregar direito. O estranho é que as pessoas que vêm até mim, o Senhor preparou a elas. Quando no começo eu preguei o evangelho em Padom, tinha um irmão. Todo dia ele me trazia alguém e eu pregava para ele. Eu andei por 1, 2, 3 meses. E eu falei para esse irmão, quando eu pregar o evangelho hoje, eu vou pregar o evangelho hoje. Então eu vou pregar e depois você prega o resto, tá? Aí quando eu pregava, até aquela pessoa quase chegar a receber a salvação. Aí eu falava, irmão, agora você continua pregando. Aí esse irmão falava só algumas palavras e aquela pessoa recebia a salvação. Aquele irmão ficou muito feliz. Aí no dia seguinte, irmão, eu vou pregar 90% e você prega 5%. Tá? 10%, tá, irmão? Você prega. Aí eu pregava. Aí depois ele pregava. É assim como se estivesse jogando futebol, o irmão estivesse na frente do gol, só jogava a bola para ele e ele tacava no gol. Ó, irmão, então hoje eu vou pregar só a metade, você prega o resto, tá? Ele sim. Aí eu pregava e ele pregava o resto. Irmão, hoje eu vou pregar e você prega o resto, tá? Aí quando eu tava em Tegu, Padom, a maioria dos irmãos eu preguei, né? E depois de um tempo, aí o que eu preguei era 10%, depois o que aquele irmão pregou era 30%, e depois aquele irmão pregou 50% da igreja era o que ele pregou, e depois ele estava pregando para mais pessoas do que eu preguei. Jesus Cristo fez com que Jesus Cristo, ele trabalha, faz com que eu só pregue algumas palavras e aquela pessoa receba salvação. Isso fui eu quem fiz? Não. Foi o Senhor quem fez. O amado Jesus dentro de mim, aqueles trabalhos que ele faz dentro de mim é muito agradável e incrível. Por isso, pessoal, se vocês são fracos, então é porque Deus fez vocês fracos, mas se Ele fizer você ser tão grande quanto a um elefante, você vai ser tão grande quanto um elefante. Se Ele fizer você tão comprido como uma girafa, você vai ser, assim como Jesus Cristo fizer, você vai ser. Jesus, você faz, porque eu só vou ficar vendo o que o Senhor fizer comigo. É ter esperança no Senhor, amém?
Se Deus lhes transformar em trabalhadores do evangelho, vocês vão se tornar, certo? Certeza? 여러분 교회 일에 봉사하게 하면 하겠지요. Se Deus fizer com que vocês trabalhem voluntariamente para a igreja, vocês vão trabalhar, não é? Pastor, eu tenho problema nas articulações, e então não posso trabalhar. É só Deus curar, não é? Eu sou pobre, por isso eu não posso ofertar nada. Então é só Deus lhe dar abundância, não é? 부활하신 예수 Marcos capítulo 16. O Jesus Cristo que ressuscitou. 역시 믿지 않는 제자 A Marta, a Maria Madalena, os discípulos que não criam, ele procurou por cada um e foi estabelecendo a eles. E esse Jesus Cristo, ontem, hoje e amanhã, porque ele está conosco e junto de nós, há 2000 anos atrás e hoje também, nós continuamos fracos, egoístas, gostando da carne, maus. Se ele vier nos procurar, 아멘. não existe ninguém que não vá mudar. Amém? Nós temos que ter esperança, expectativa nesse Jesus Cristo. No versículo 15, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 가라사대 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 만민에게 복음을 전파하라. O Senhor falou para a gente pregar o evangelho a toda criatura. 다 해놨습니까? 안 해놨습니까? Ele já preparou todas as coisas para pregarmos a todas as criaturas ou não? Ah, mas quando eu vejo, não, eu acho que não é bem assim, pastor. Eu acho que não vai dar. Nós estamos pregando o evangelho na África. A gente nem sabia como ir para a África e nem conhecia ninguém. Em Tejon. Em 1993, nós fomos para o Expo em Tejon. Os estudantes falaram, pastor, tem muitos estrangeiros, nós queremos fazer panfletos e pregar para eles, podemos? Aí eu falei, sim. E os estudantes começaram a pregar. Mas vieram muitas pessoas do Quênia. E muitas pessoas do Quênia receberam a salvação. Toda noite os estudantes iam e ficavam pregando para os quenianos. Um dia, os estudantes vieram para mim e falaram, pastor, coitado dos quenianos. Por quê? É muito cara a comida aqui na Coreia. Os quenianos ganham $200 por mês de salário, né? E aqui não conseguem comer. Eles só estão comendo batata doce e miojo. Eu chamei minha esposa, querida. Vamos fazer comida uma vez para os quenianos? Aí a minha esposa preparou comida. Frango, carne, japchae, kimchi, batata doce. Todas as comidas que tinha e não tinha. A gente comprou e fez, né? Para 20 quenianos que vieram para nossa casa. A gente convidou todos os quenianos para vir na nossa casa. Eles comeram e ficaram muito agradecidos para nós. Pastor Park, os africanos, quando recebem convite para ir na casa de alguém comer, mas preparam presente, mas a gente não pôde preparar nada, mas a gente preparou uma música para o Senhor. Foi a primeira vez que eu escutei a música africana, né? Foi a primeira vez que eu experimentei a África. Eu falei para eles, o que vocês mais gostariam de fazer aqui na Coreia? Pastor, nós só estamos agoniados de ficar só dentro do Expo. Nós queremos viajar, queremos passear. Embora eu não possa fazer muita coisa, mas quando eu for para o interior, vai eu e a minha esposa. Então, atrás, no banco de trás, podem sentar três pessoas, né? E quando eu for, vamos juntos. Então, quando eu ligar, vamos fazendo rodízio. Vai uns e depois vão outros. Aí a gente foi para Daegu, foi para Busan, foi até Mokpo.
os coreanos vendo eles comerem, nossa, ficaram apavorados. Aí eu queria, queria dar só, assim, comidas boas para ele, né? E eles ficaram muito felizes. Aí depois chegou o dia da exposição do Quênia. Aí vieram o ministro do Quênia, né? E eles falaram o que para o ministro do Quênia? Ministro, tem alguém que ama o Quênia. O pastor Oxupar que ama o Quênia. Ele nos recebeu com o coração muito quente, ministro. Por favor, você pode cumprimentá-lo uma vez? O ministro me ligou. Ele falou que ia vir me cumprimentar. Aí eu falei, então a gente pode comer junto? Aí falou que ia vir o ministro e os secretários, né? Aí a gente teve que preparar comida de novo naquele dia. Aí a gente comeu. Aí a gente tinha um livro naquele tempo, somente pela obra de Jesus. Aí eu dei de presente para eles. Aí o ministro falou, pastor, todo domingo o nosso presidente participa do culto numa igreja. Você pode dar mais um livro para ele? Aí ele ficou muito agradecido. Aquele ministro foi para o Quênia e ele me convidou oficialmente para ir para a África. Por isso, foi a primeira vez, em 1994, que eu coloquei o meu pé na África. Eu não sabia que isso estava dentro do plano de Deus. E aí a gente conseguiu receber a gente conseguiu autorização para ter uma igreja no Quênia. Os pastores de outras igrejas vêm para a nossa igreja, vêm uns 500 pastores por ano, e eles aprendem o evangelho, e esses pastores vindo para a nossa missão. Ano passado, a gente fazendo o IYF World Camp, o repórter veio conversar comigo, aí também vieram os repórteres e o ministro também viu, o primeiro-ministro viu eu fazendo a palestra, né? E ele falou para mim, pastor, esse treinamento do coração é uma coisa muito importante para os quenianos, mas não só os estudantes de Nairobi, mas todos os estudantes do Quênia têm que escutar esse tipo de palestra. Eu vou preparar 1.500 jovens que vão ser líderes da manhã do Quênia e você pode palestrar para eles? Eu falei, tá bom. Aí eu fui no mês de novembro do ano passado. 2.700 jovens vieram para participar. Eu preguei o evangelho para eles e fiz o treinamento de coração e a maioria deles receberam a salvação. Pessoal, fui eu que fiz isso? Foi o ser humano que fez isso? Isso foi a Missão Boa Notícia que fez? Foi surpreendente. Ano passado, o prefeito da República Dominicana de Santiago veio para a Coreia e recebeu a salvação. A gente fez o acampamento mundial na República Dominicana e foi 100% de graça, né? Porque eles deram hotel, alimentação, auditório, automóveis. E esse prefeito da República Dominicana, ele chamou os pastores das igrejas e os representantes das igrejas e falou para vir. Aí eles falaram, mas eles não vieram. Aí o prefeito falou, por que não vieram? Porque a gente escutou que a Missão Boa Notícia é herege. Aí esse prefeito falou, não, eu fui para a igreja do pastor Oxupar, eles não são hereges. Escutem uma vez. Vieram vários representantes de igrejas e dentre eles a gente reuniu 47 deles e eu fui. E o pastor representante de todos falou para mim, eu não conheço muito bem sobre o pastor Oxupar.
O prefeito falou, né? Eu não sei muito bem sobre o pastor Oxo Park. Vocês estão aqui e vocês decidam depois de escutá-lo. 보니까 신앙을 종이에 써서 우리에게 줄 수 있는 Aí eles perguntaram, pastor Park, a gente tem interesse na sua vida espiritual. Você pode escrever a sua vida espiritual no papel e me dar? Aí eu falei, ali atrás tem o segredo para os pecados e o como nascer de novo. E vocês podem levar na saída. E por 2 horas eu conversei. Aí depois de 1 hora, um pastor levantou a mão e falou, pastor Park, eu tenho uma pergunta. Aí eu falei, pode falar. Nós escutamos o que os missionários da Coreia falaram pra gente. Os missionários da Coreia falaram o quê? Que o pastor Oxo Park tem muitos problemas na salvação. Eu quero saber como é que é a tua salvação. Você pode nos falar? Quando eu escutei isso dentro do meu coração, eu fiquei tão alegre, feliz. A salvação estava coçando na minha boca. Realmente foi Deus quem fez isso. Eu falei. 교회 다니며 죄를 많이 짓고 죄 때문에 참 오래 고생했어요. Eu frequentava a igreja, mas eu cometia muitos pecados e fazia muitas maldades. Eu tinha muito conflito por causa do pecado. Todo dia de madrugada eu orava por causa do meu pecado. Eu me esforcei por causa do meu pecado. Mas eu não tinha certeza se meu pecado foi perdoado ou não. Um dia 느끼게 죄인이냐 eu pensei, 중요한 게 아니다. eu senti que sou pecador ou não, não é isso que é importante. Mas quando Deus me vê, Ele me vê com pecado ou sem, isso que é importante. 하나님이 보실 때 내가 어떤 Depois eu sinto que eu tenho pecado, mas como Deus me vê? Eu quero saber como é que Deus me vê. Eu pude sentir que o coração daquelas pessoas estava sendo conduzido, né? E eu comecei a ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, eu descobri uma coisa incrível. O quê? 다 같이 읽어봅시다 하면 제가 Eu li Isaías capítulo 53, aí eu falei, vamos ler todos juntos. Todos nós éramos como ovelhas desgarradas que andávamos cada um pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele os pecados de nós. 주님께 맡게 하고 내가 Se eu tiver que pedir perdão pelo meu pecado, se eu tiver que resolver o meu pecado, eu pensava que eu tinha que ser lavado e eu tinha que passar o meu pecado para Jesus, mas a Bíblia diz o quê? 하나님 내가 할게. Jesus falou, você não toca no seu pecado. Jesus falou que ele ia fazer. 못 넘겨. 내가 넘기면 온전해. Se você passar o seu pecado, você não vai poder passar perfeitamente. Por isso, você não toca. Eu vou fazer. Por isso, Jesus Cristo passou todos os nossos pecados para Jesus Cristo. Está escrito isso na Bíblia. E eu criei nisso. Se Jesus Cristo passou meus pecados para Jesus Cristo, eu acredito que foi passado perfeitamente. Eu não tenho pecado, porque meu pecado foi passado para Jesus Cristo. 그가 찔림은 우리의 허물이라며 Eu li Isaías 53, versículo 5. 그 채찍에 맞으면 우리가 나음은 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos os nossos pecados foram perdoados quando ele foi crucificado na cruz. 너희 중 이와 같은 자도 있고 E eu li 1 Coríntios capítulo 6, versículos... 거룩함과 거룩함 하나님이 나를 못 너는 씻어줬다. Mas vós fostes... 하나님도 거룩해졌다고 얘기했고 No 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, está escrito, tais postes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do nosso Deus. Se Jesus falou que nós somos lavados, então somos lavados. Se Ele falou que nós somos santos, somos santos. Se Ele falou que nós somos justos, então somos justos. Por isso eu digo que eu fui lavado, santificado e justificado. Eu digo isso porque Deus falou para mim que Ele já fez tudo. Os 47 pastores se assustaram. O pastor representante se levantou. Há um tempo antes de acontecer isso, ele tinha brigado com o pastor Im Jong-dae da nossa missão. Ele falou, pastor, me desculpa, eu não sabia muito bem. E eles se abraçaram. E esse pastor veio até mim chorando. 아버지 하면 E falou, você é o meu pai.
E ele me abraçou me chamando de pai. Apertaram a minha mão, queriam tirar foto comigo, pediram para eu assinar os livros. Eles falaram, nós acreditamos que a Missão Boa Notícia é a verdadeira igreja. Todas as igrejas da República Dominicana vão abrir o coração agora para a Missão Boa Notícia. Deus abre a porta do Evangelho. Quem é que pode abrir a porta do Evangelho? Ele trabalha através de nós que somos insensatos. Desta vez, através do canal da KBS, falaram que muitas pessoas que frequentam outras igrejas sabem o que é receber salvação, o que é perdão dos pecados. Mas quando a gente pergunta, você recebeu o perdão dos pecados? Nenhum deles recebeu. Todos eles falam que são pecadores. Somente nós podemos ficar guardando esse evangelho. Deus deu essa oportunidade essa vez para a gente poder pregar o evangelho. Eu acredito que é por causa disso por isso eu agradeço a Deus. Em 2015, não só nossa missão, mas outras pessoas de outras igrejas, eu acredito que Deus vai conduzir para que escutem o evangelho. Eu não queria ir para a África. Deus abriu o caminho. Eu não quis ir para a América do Sul, mas Deus abriu o caminho. Deus, Ele nos salvou e Ele nos utiliza. Por isso eu agradeço. Jesus Cristo que ressuscitou, Ele falou em Marcos capítulo 16. E disse-lhe, ide por todo mundo e que pregai o evangelho a toda criatura. Se Ele falou para você ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, então eu acredito que Ele já deu todas as condições para você pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos todos dizer amém. Amém. Quem crer e for batizado será salvo. Quem por ele não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sempre o Senhor está comigo e trabalhando comigo. Essa é a nossa força. Essa é nossa esperança, cooperando com eles o Senhor. Por isso nós poderemos pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Em 2012, todos nós que estamos passando pela Páscoa de Jesus, todos vocês, esse Marcos capítulo 16, Ele já aperfeiçoou todas as nossas fraquezas para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura do mundo. Os vizinhos que não conhecem o evangelho, vamos pregar a toda criatura em toda a terra. Porque o Senhor coopera com todos nós. Porque o Senhor se alegra de que nós pregamos o evangelho. Vamos orar? Santo Deus, Pai vivo, nós te agradecemos. O Senhor vivo está no meio de nós trabalhando. Quando nós pregamos o evangelho, em qualquer lugar que nós formos, o Senhor trabalha. Por isso é muito agradável. Santo Deus, em 2012, estando na Páscoa, todos nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou e está conosco. E Ele realiza muitos trabalhos que não podemos nem expressar. Esse Jesus é a nossa força e a nossa alegria. Santo Deus Pai, hoje, todos os irmãos que estão participando do culto de Páscoa, que todos eles não vejam a sua imagem, mas que somente tenham esperança no Jesus Cristo que lhes mudou, que todos eles possam participar para que pregue o evangelho a toda criatura em todo o mundo e assim sejam glorificados por Deus. Embora as pessoas que estão ao nosso redor frequentem a igreja, mas estão presas no pecado,
tenha piedade dessas pessoas, Senhor. Por isso nós te agradecemos por todas as coisas. Nós agradecemos, nós pedimos pela nossa missão, pelos pastores, pelos irmãos anciãos e diáconos da nossa missão, que todos eles possam cumprir a sua vontade e que o Senhor possa glorificar e abençoar a nossa vida, nossa fraqueza, nossos defeitos, é tudo sua responsabilidade. Que o Senhor possa nos dar abundância e suprir todas as coisas, que o Senhor possa ser glorificado. Aleluia. Nós glorificamos ao nome do Senhor que ressuscitou. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.